Eu trouxe um tema pra gente bater um papo hoje que eu gosto muito de refletir, de trazer, porque normalmente a gente não para pra pensar sobre isso. E às vezes a gente se pega fazendo o que a gente não deveria fazer. Em qual sentido, tá? O sentido de atender o cliente ou vender para esse cliente. Então, o tema de hoje é atendente versus vendedora. Não sei se vocês que estão aqui comigo, vocês já pararam para pensar nisso, mas olha só. Veja bem, eu costumo ensinar o que é o nosso trabalho em vendas, fazendo essa comparação, para ficar muito nítido para vocês o que a gente não deve fazer e o que a gente deve fazer, para ficar muito claro qual é o nosso trabalho. Então vamos lá. Atendentes são aquelas pessoas que atendem o cliente. Mas eu vou discorrer aqui sobre isso para vocês. Atender o cliente, o que significa? O que significa atender o cliente? Gente, atender é simples. Você espera o cliente te procurar. Assim que ele te procurou, você pega o que ele está te pedindo, porque provavelmente ele já sabe o que ele quer. Você pega aquilo, entrega para ele, ele decide se ele vai comprar ou não. Meninas, pensa assim, ó. É um trabalho meio mecânico. É um trabalho mecânico. Por exemplo, eu tô lá pra pegar da prateleira, colocar em cima do balcão, o cliente vai ver o que ele prefere. Isso é atender o cliente. Então pensa se hoje você tem atendido os seus clientes. Então normalmente uma atendente, não se preocupa em fazer amizade, não se preocupa em perguntar o nome do cliente. Muitas vezes atende os clientes sem saber o nome. Muitas vezes o cliente faz toda a análise lá, esse produto eu quero, esse eu não quero, essa aqui eu gosto, essa eu não gosto. Então tá, obrigada, valeu, tchau. Não sabe nem o nome. Então faz uma reflexão. Você tem atendido os seus clientes? Nesse sentido, tá, gente? Nesse sentido. Você tem feito esse trabalho mecânico, que é o cliente chega, o cliente te pede, e aí você, de uma maneira muito sem pensar, sem se conectar com o cliente, entrega aquele produto para ele e espera ele decidir. Gente, isso é o que eu chamo de ser atendente. Vocês concordam que para ser atendente nesse sentido que eu estou contando para vocês, não precisa de técnica, não precisa de processo, não precisa de ferramenta. É só você ter a capacidade de saber onde os produtos estão, o cliente te pede o produto, você vai lá, pega o produto, entrega para ele, ele decide se ele quer ou não. Então, nesse sentido, não precisa de técnica. Por isso que eu quero trazer aqui para vocês, antes de vocês começarem o dia a dia de vocês, essa diferença entre atendente e vendedora. Como isso tem refletido no meu dia a dia? O que mais eu tenho feito? Eu tenho atendido o meu cliente ou eu tenho entendido o meu cliente? Porque para mim, gente, atendente atende o cliente. Vendedora entende o cliente. Veja se isso faz sentido para vocês. Vão me dando joinha, vão escrevendo vixe aqui, que vocês sabem que nós temos um combinado de, quando faz sentido, vocês escreverem vixe aqui para mim nos comentários. O atendente, ele atende. A vendedora entende.
Gente, vamos lá. De novo. Se eu estou fazendo um trabalho que é completamente mecânico, que eu não entrego nada além para o cliente a não ser o que ele me pede, eu não tô com foco nesse cliente. Eu não tô fazendo uma venda consultiva assim como a Gi tá falando. Então reflita. Pensa bem, daqui pra frente, gente, esses atendentes, essas atendentes que são muito robotizadas, elas vão ficar para trás. Não faz sentido. Agora, eu tô contando para vocês que a grande diferença entre uma atendente e uma vendedora é o fato da vendedora entender o cliente. É desenvolver um processo com foco no cliente, com o grande desejo de ajudar esse cliente a resolver um problema que ele tem. Esse é o grande desejo. É por isso que as vendedoras profissionais que se preparam, que estudam, que sabem como elas devem colocar em prática o processo, elas são tão treinadas para isso. Porque você entender o teu cliente, saber como que você vai poder ajudá-lo a resolver um problema que ele tem e depois dar o direcionamento do melhor caminho. Gente, isso daí, para tudo isso, tem um processo. Para tudo isso, vocês têm que seguir um passo a passo. Porque veja, se fosse tão simples assim, só atender o cliente, só entregar o que o cliente pede e deixar ele tomar a decisão, não faria sentido a gente ter que estudar tanto para vender. Não faria sentido. Era muito melhor um monte de desenvolvedores, de pessoas que trabalham com tecnologia, ficarem focados em desenvolver um software que fizesse tudo isso, um robozinho, sei lá, do que a gente. Desculpa. Eita. Faz sentido para vocês? Agora, o nosso papel é muito além de atender. O nosso papel é muito além de pegar um produto e entregar para o cliente escolher. Obrigada, Gil. De manhã, normalmente, eu tenho essa crise de espirro. Normalmente. Então, é muito além disso. Qual é o nosso papel fundamental como vendedora? Entender o cliente. Só que para eu entender uma outra pessoa, para eu entender um outro ser humano, eu tenho que ter ferramentas para isso. Eu tenho que primeiro fazer com que ele confie em mim. Porque senão ele não vai se abrir comigo. Como que alguém vai confiar em mim se nem o nome da pessoa eu sei, se nem o meu nome a pessoa sabe? Olha que situação bizarra isso, cara. Não pode, isso não faz sentido nenhum. Como que alguém vai confiar em mim? Se não me conhece, se não sabe meu nome, se eu não sei o nome da pessoa, se a gente não se conectou de alguma forma, não vai confiar. Ela não confiando, ela não vai se abrir, ela não vai contar pra mim quais são as dificuldades que ela tá passando, quais são os problemas que ela tá enfrentando. E eu não vou saber como ajudar ela. Eu não vou conseguir entender ela dessa forma. Então, toda vez que eu trago essa reflexão para vocês e faço essas comparações, é para que vocês consigam facilmente enxergar o que está sendo feito no dia a dia. Porque, gente, várias e várias vezes eu me peguei atendendo os clientes. Várias e várias vezes. Sabe aquele dia que você não tá muito... Você tá meio de ovo virado, sabe? Você não tá nem aí pra se conectar.
O cliente já chega pedindo, você já entrega e deixa rolar. Várias e várias vezes. Só que quando eu comecei a ter essa consciência de que, opa, o meu trabalho como vendedora não é atender o cliente. O meu trabalho é entender o cliente. Então, se eu não estou entendendo o cliente, eu não estou fazendo o meu trabalho. Eu não estou partindo dessa premissa básica, que é saber como que eu vou ajudar ele. E aí, gente, isso vai mudar tudo para vocês, porque tem muitos clientes que já nos procuram pedindo as coisas para nós. Então, eles já chegam, eu quero eu quero um vestido assim, eu quero um produto assado. Então, eles já chegam pedindo isso para nós. Se a gente tem muito claro o nosso papel de entender o cliente para saber como que a gente vai ajudá-lo a resolver um problema, mesmo ele chegando com o produto que ele quer comprar, mesmo ele chegando com essa demanda, você vai tomar o cuidado de perguntar para ele, de tentar entender melhor o dia a dia dele, o que ele está passando, para que ele precisa daquele produto. E não simplesmente você vai pegar um celular e vai entregar para ele e falar, olha, esse iPhone que você me pediu, o modelo que eu tenho é dessa cor preta, só essa. Tá, mas por que esse iPhone? Você usa para trabalhar, você usa para... ou não, só para lazer? Só para eu entender. Porque muitas vezes, esses clientes, gente, eles vêm com os preconceitos, vamos dizer assim, né? Porque eles viram na internet, porque alguém falou para eles, então eles já vêm com um conceito formado. Mas muitas vezes não é o que é indicado para o caso dele. E o teu papel é entender esse cliente e falar para ele, olha, o que eu indico para você não é esse iPhone, o que eu indico para você é aquele, por conta disso, porque você me contou isso, porque você deixou claro que você vai fazer isso e tal e tal. Entende, gente? Então, assim, mesmo que você receba a demanda do cliente, eu quero isso, isso e isso, é óbvio que você vai vender, que você vai entregar. Não tô falando que você não deve fazer isso. Só que se você entender esse cliente, fazer algumas perguntas para ele, levanta essa necessidade, com certeza você vai ter a possibilidade de vender mais. De vender mais no sentido de agregar valor para a tua venda. Então, muitas vezes, ele pode ter ido numa loja da Apple para comprar um iPhone. E você entende que não, o que ele precisa, na verdade, sim, ele tá certo, ele precisa de um iPhone. Só que a vida dele vai melhorar muito se ele levar um Apple Watch, por exemplo, para unir junto, porque o trabalho dele demanda isso, para ele é importante. Poxa, para quem foi comprar um iPhone, sair de lá com um iPhone e um Apple Watch, olha o quanto que incrementou a venda. Só que não adianta só oferecer a mais. As pessoas acreditam que para fazer a venda adicional é só oferecer a mais. E eu já dei uma live inteira, 1 hora de aula, só para explicar a respeito de venda adicional. Então, é óbvio que também tem um passo a passo, que também tem um processo. Só que a premissa de tudo, ou seja, o início de tudo, é você entender esse cliente. E não assim, lá na frente, quando eu encontrar com ele de novo, eu ofereço para ele, quem sabe ele não compra. Não assim. Então, meninas, vocês que estão comigo aqui bem cedinho, reflitam sobre isso. Vejam se na maioria das vezes vocês estão atendendo os seus clientes, entregando para eles o que eles procuram, sem ao menos questionar, para saber se aquilo realmente é o que ele precisa, para saber se você indicaria alguma outra coisa, para saber se você não poderia agregar na compra dele produtos, porque provavelmente ele precisa, ele não sabe.
Façam essa análise, porque a partir daí fica muito claro e muito nítido para vocês o que deve ser alterado. Porque veja, se você pensa assim, ó, nossa, nas minhas últimas vendas normalmente eu atendi o cliente. Então você vem para a realidade. Eu atendi o cliente. Qual é a primeira coisa que você vai ter que fazer a partir de hoje, depois que a gente desligar essa live? Eu preciso entender o meu cliente. Então eu preciso ter esse cuidado com ele. Eu preciso fazer esse levantamento dessas informações para que ele possa se abrir comigo. Senão eu não vou conseguir entender. Fez sentido, gente? Então, atendentes, eu acredito que em pouquíssimo tempo elas vão ser trocadas pela internet, sites de internet, onde tem tudo lá que você pode fazer um clique e comprar. Agora, vendedoras, que são aquelas que entendem como ajudar o cliente, aí é uma outra situação.